Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Eu gostaria de estar gravando alguma coisa mais positiva para o Ramadã, uma mensagem motivacional, alguma coisa que inspirasse vocês, mas eu vejo a situação em que o Brasil se encontra enfrentando esse problema da pandemia, infelizmente não da melhor maneira, e notei que muitas pessoas estão confusas. Algumas pessoas estão sofrendo talvez com excesso de informação e informação de má qualidade. Por esse motivo, eu decidi pesquisar opinião de cientistas muçulmanos e juristas muçulmanos sobre a questão da vacina, sobre a questão da doença, da vida, da preservação da vida, qual é a posição islâmica diante dessa situação. Então eu tenho 2 documentos que eu traduzi e eu acho que são muito úteis para essa discussão. Um deles, da Associação Médica Islâmica Britânica, que emitiu a seguinte resposta para a pergunta: posso tomar a vacina contra a Covid-19 em jejum? E a resposta foi a seguinte: tomar as vacinas contra a Covid-19 atualmente licenciadas no Reino Unido não invalida o jejum. De acordo com a opinião de estudiosos islâmicos, os indivíduos não devem atrasar a sua vacinação por causa do Ramadã. Apesar de ser um documento direcionado aos muçulmanos do Reino Unido, existe aqui uma questão muito importante, que é a ideia de que os muçulmanos não devem atrasar a sua vacinação por causa do Ramadã. Mais adiante, veremos mais alguns detalhes do porquê disso. As injeções subcutâneas, subdérmicas, intramusculares, intraósseas e intraarticulares para fins não nutricionais durante o jejum não invalidam o jejum, independentemente do conteúdo injetado que entra na circulação sanguínea. Estes meios não são classificados como zonas de entrada que invalidariam o jejum. Receber a vacina para a Covid-19 por injeção intramuscular é a única via para as vacinas disponíveis atualmente. Portanto, não invalida o jejum. Em um outro documento da Assembleia de Juristas Muçulmanos da América, nós temos a seguinte resposta para a pergunta: qual é a orientação sobre tomar a vacina para a Covid-19, coronavírus? A resposta é que todo louvor seja a Allah e que suas bênçãos e paz estejam com seu mensageiro. Antes de abordar os detalhes deste assunto, é necessário mencionar algumas das máximas universais e máximas que o regem, incluindo a preservação da vida. É um dos objetivos mais elevados da Sharia. Para isso, Allah permitiu às pessoas compelidas até mesmo o consumo de carcaças e a expressão de palavras de descrença. Coisas triviais são desculpadas e fomos proibidos de ser excessivamente técnicos. Allah quer facilidade para os seus servos, não sofrimento. E ele se apraz que seus servos se aproveitem de suas concessões. Às vezes, usá-las é preferível ou mesmo obrigatório. A doença ou o medo dela justifica as concessões. O uso de substância proibida, que não seja bebida alcoólica pura, como remédio, é permitido pela maioria dos estudiosos, caso seja o único tratamento eficaz. A grande maioria dos estudiosos contemporâneos adota essa posição por causa dos claros benefícios dos medicamentos modernos que às vezes se aproximam da certeza. O que é mais provável é tratado como certo, e o que é iminente é tratado como presente. Isso significa que aquilo que provavelmente acontecerá recebe algumas das decisões e concessões do que é presente. A base do julgamento em questão de medicina é a probabilidade, não a certeza, que é inatingível na maioria dos casos. Não há culpabilidade para médicos e pesquisadores quando eles baseiam seus julgamentos na maior probabilidade. Al-Mardawi, que Allah tenha misericórdia dele, disse:
Onde aceitamos o julgamento do médico, então agir sobre a maior probabilidade é suficiente, de acordo com a posição correta do mazhab. Em geral, quando o benefício e o dano são misturados, o que se procura é obter o bem maior e repelir o dano maior. Se alguns efeitos colaterais limitados forem identificados como consequência de um medicamento específico, eles devem ser negligenciados, se os benefícios do medicamento superarem os danos. No que diz respeito à questão particular da vacina Covid-19, é um assunto de grande importância que vai além dos interesses dos indivíduos para com os comunitários. E a comunidade é representada neste aspecto por suas instituições públicas de saúde. Sabe-se que a pandemia até agora afetou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e causou a morte de mais de 1,5 milhão delas. Não há maneira de deter essa pandemia exceto alcançando a imunidade coletiva, que exige que cerca de 70% das pessoas tenham sido imunizadas. Isso pode ser alcançado de duas maneiras. 1. Permitindo que a infecção se espalhe entre as pessoas sem impedi-la. 2. Vacinando pessoas contra o vírus. A primeira forma não está de acordo com a Sharia, porque põe em risco a vida das pessoas, principalmente dos mais fracos, o que está em conflito direto com a intenção do legislador, Allah, no que diz respeito à preservação de todas as vidas humanas. Seus danos vão além da esfera da saúde pública, afetam a adoração e o sustento das pessoas e outros aspectos de suas vidas. Não deve haver nenhum dano e nenhuma retribuição de dano. A segunda forma é por meio da vacinação, que é congruente com a Sharia e com a razão. A permissibilidade de tomar remédios para repelir uma doença existente ou prevenir uma outra esperada é uma questão de consenso entre as pessoas de conhecimento. O ponto de discórdia é se é obrigatório ou não, e se vários conselhos de fiqh, jurisprudência, trataram desse assunto em detalhes, e um dos casos em que tomar remédios é obrigatório é quando a doença pode prejudicar outras pessoas. Isso pode aplicar-se ao caso do Covid-19, que é extremamente contagiosa. Quanto aos problemas de produção, sobre os quais alguns disseram que as vacinas poderiam ser feitas cultivando os vírus em células fetais ou suínas, ou produzindo suas próprias proteínas a partir delas, aqui está a resposta a essa ressalva. As vacinas para a Covid-19 produzidas pela Pfizer e Moderna, que estarão disponíveis em breve, não contam com essas tecnologias e, portanto, não há razão para duvidar de sua permissibilidade devido a essa preocupação. Quanto à vacina para a Covid-19 produzida pela AstraZeneca, o vírus é cultivado em uma linha celular que cresceu em laboratório por mais de 40 anos e não diretamente no tecido fetal. Essas células vieram de fetos abortados em 1972. Esta vacina não está disponível atualmente. Apesar disso, a permissibilidade do uso de órgãos e células humanas, com certas condições, é a posição da maioria dos estudiosos e conselhos de fiqh islâmicos. Claro, é proibido abortar fetos para esse propósito e, claro, o consentimento dos pais deve ser obtido antes de se usar qualquer parte de um feto abortado. A mesma decisão se aplicaria a outras vacinas que usam a mesma tecnologia, como a da Johnson & Johnson. Quanto à possibilidade de cultivar alguns vírus em células suínas, se de fato estiver ocorrendo, a vacina normalmente não teria nenhuma das partes celulares do animal, mas apenas teriam sido cultivadas nelas. Isso leva ao najasa, impureza, que ocorre apenas por proximidade, mujawara, que, além de serem microscópicas e coisas triviais dessa natureza, devem ser dispensadas, principalmente quando se trata da necessidade de proteger as pessoas dessa pandemia desastrosa. Se as células suínas serão direcionadas por meio de RNA mensageiro para produzir as proteínas que se assemelham às do vírus, essa vacina não deve ser usada havendo outras alternativas. Também é inadmissível, na presença de outras alternativas para os cientistas muçulmanos, o uso de ingredientes suínos para tais fins, seja para o cultivo de vírus ou para a produção de suas proteínas. Quanto aos riscos sugeridos das vacinas, deve-se destacar aqui que não é o Comitê Residente de Fatwa da
a AMJA, que deve opinar sobre o assunto, mas sim os especialistas dos órgãos públicos de saúde. Em nossa avaliação, alguns desses riscos nada mais são do que rumores infundados e alguns plausíveis. No entanto, aqui estão algumas considerações dignas de nota. A aprovação de tais vacinas não é uma decisão deixada para a pessoa ou empresa, mas é conduzida pela Food and Drug Administration e agências semelhantes em outros países, e elas seguem práticas rigorosas que consideram a relação risco-benefício, o que é congruente com os princípios da Sharia. A MJA também foi informada por médicos muçulmanos de confiança que a vacina Pfizer, agora aprovada pelo FDA, foi testada em 40 mil participantes. 20 mil deles receberam as vacinas reais, por mais de 2 meses, e nenhum deles mostrou efeitos colaterais graves. Isso ultrapassa os números necessários para os testes, e por um período que excede o período em que os efeitos colaterais graves geralmente ocorrem. É preciso dizer, porém, que tais números e duração podem não ser suficientes para descartar a possibilidade de complicações raras, que podem acontecer com qualquer vacina ou medicamento. Embora devamos continuar monitorando os desenvolvimentos, tal possibilidade não deve, por enquanto e após a aprovação da grande maioria, nos impedir de nos valermos dessa vacina. Parece também que a vacina da Moderna segue a mesma trajetória. Pelo exposto e pela natureza do perigo que o mundo enfrenta, os riscos postulados não são suficientes para tornar a vacina inadmissível. E o mínimo que se poderia dizer é que ela é prescrita, permissível ou recomendada aos indivíduos. Quanto às autoridades de saúde pública, compete-lhes disponibilizá-las para o povo, em seu benefício e proteção. E Alá, o Exaltado, sabe melhor.